gente tem avançado muito consideravelmente, né? Porque, né, em seguida nós tivemos o Campeonato Brasileiro Sênior, que fazia alguns anos que a gente não ganhava, nós acabamos sendo campeão geral, isso é importante, né, para a formação do alto rendimento. Depois de estar inserindo em um case, que é o campeonato escolar, foi o primeiro campeonato escolar lá no Pinheiros, um campeonato de altíssimo nível, com LED, com o mascote, lançamento do mascote nos campeonatos, né? São conquistas que a gente tem, né? Estamos evoluindo, que parece ser simples, mas o impacto que dá isso é muito bom, né? Para os grandes eventos, né? Para a gente poder estar fomentando, né? O investimento que nós tivemos no vídeo replay, que estava muito defasado, né? As câmeras e muita reclamação da arbitragem, de poder, como fazer o vídeo retardo, né? Para ter um VAR, né? Vamos dizer assim, melhor, né? Então, tivemos esse cuidado de investir, né? Nesse quesito das câmeras, né? Então, isso estamos multiplicando, né, para as outras delegacias, né? O objetivo é que todas as delegacias terem, né, o seu vídeo replay independentes, né? Então isso é importante. Tivemos aquisição de tatames, né? Compramos quase 630 tatames, né, áreas, né? Então, e dessa forma nós conseguimos realocar essas peças para outras delegacias. Então, delegacias lá no fundão que eram carentes de tatame, chegou tatame lá, né? Então isso é uma evolução, né, da nossa modalidade, né? Então você não só preocupado nos grandes eventos, mas em si estar fazendo com que esses grandes benefícios cheguem na ponta, né? Chegam nos atletas que têm menos condições, né, de ir lá participar num campeonato, um tatame olímpico, né, o que ele vai lutar no Campeonato Paulista, então, e de uma seletiva, e se for para cima no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial. Então isso é importante. Uma outra coisa que foi uma conquista para a gente não tinha um programa, né, a gente não participava do Zempo, da CBJ, que é um programa que tem acho que mais de 10 anos, né? E a gente nunca havia participado desse programa, a não ser algumas coisas que eram obrigatórias, por exemplo, seletiva, fazer inscrições de seletiva, etc. Enquanto judô, federação e confederação, a gente tem que estar muito bem, tem que ter uma sinergia muito positiva. E uma das grandes conquistas que eu tive, que isso eu posso falar, muitos anos a gente não tinha isso, há muitos anos mesmo, eu estou falando talvez até na época que eu era atleta. A gente tem uma sinergia hoje muito, muito favorável com a CBJ. Então hoje São Paulo é visto como um parceiro mesmo do judô brasileiro. Não que antes não fosse, mas antes tinha todas umas questões políticas, algumas situações que não era favorável a isso. E hoje eu não posso deixar de destacar isso. Não posso deixar. Mesmo porque as primeiras pessoas que, quando houve a possibilidade de eu ser candidato a presidente da Federação Paulista de Judô, quando, né, ventilou meu nome, quando bateram o martelo, Henrique, você vai ser, a gente vai apoiar, vai nesse linha, as primeiras pessoas que eu fui falar foi com o presidente do COB, o professor Paulo Vanderlei na época, e o presidente da Confederação Brasileira de Judô, que foi o professor, o sensei Silvio Acácio. Independente das questões, eu fui falar para eles que eu ia ser candidato à Federação Paulista de Judô. Não pedi apoio, não pedi uma questão política. É só um respeito que eu tive de eles saberem da minha boca que eu ia ser candidato. Né? Não fui lá ao presidente Silvio falar, presidente, me apoie, nada disso. Eu só falei, presidente, São Paulo está passando por um momento difícil, eu gostaria que o senhor entendesse e como presidente, tentar resolver o problema da melhor forma possível. O que era resolver o problema da melhor forma possível? De realizar as eleições. Eu não fui lá para ele me apoiar, se ele apoiasse a oposição, estava tudo certo.
Só que São Paulo precisava sair daquela, né, aquele ostracismo, precisava sair daquela situação para a gente poder melhorar. E talvez isso tenha, ele teve um entendimento e acredito que demorou, além disso, demorou uns 6 meses ainda, mas ele conseguiu resolver e no final eu consegui conversar com ele, de mostrar, agradecer ele, né, por tudo que ele fez, não para mim, mas de tentar resolver o problema de São Paulo com democracia, né, com uma eleição válida, com uma eleição que quem ganhasse seria o gestor da Federação Paulista de Judô. Então, essas são algumas coisas que houveram até dezembro, né, de 24, que parecia muito pouco, mas foi muitas coisas, né? E aí depois também, em seguida, havia a mudança na CBJ, né, da eleição, né? Eu fui recebido com muitos, né, a importância de estar no cenário com os presidentes das federações, né, onde eu estou aprendendo muito com esses meus pares, né, são pessoas que têm uma vivência a mais, uma experiência maior de presidente, então eu não tenho problema nenhum de perguntar para meus pares como que às vezes, como tem que se portar, como tem que fazer, como tem que fazer um campeonato brasileiro, né? Então isso para mim são coisas novas, mas eu tenho esses amigos que nos ajudam, né? Tudo isso para a gente poder cada vez mais fazer uma gestão muito boa, né? Que a nossa meta é ter uma gestão transparente, né? uma gestão sem corrupção, né? Tudo que tem de bom, né? Com honestidade, com disciplina. E eu estou falando essa questão de ser transparente, de ter uma administração com ética, né? Os pilares que tem, né? Com tudo, né? Tudo que tem de bom, mas isso não estou dizendo que eu sou diferente por ser desse jeito. Talvez isso é o que já tem que estar junto quando a pessoa ganha. A pessoa ganhou como presidente, isso aí teria que vir junto, né? De querer mostrar transparência, de querer fazer tudo que as pessoas têm, né? Porque senão fica, né? Eu sou bom porque eu sou isso. Não, né? O ser bom, o ser correto, o ser honesto não é ser bom. Isso aí é caráter. Já tem que estar inerente na sua educação. Eu não posso me vangloriar, eu sou um bom gestor porque eu sou transparente. Não, isso aí é o mínimo que tem que ser feito. Você tem que ser bom porque você vai estar avançando, trazendo parceiros, resolvendo problemas. Hoje a gente tem que ter uma prestação de contas, né, trimestral, né? Então todo trimestre a gente está soltando os balancetes, né, junto com os delegados. Os delegados, hoje a gente tem um sistema que é o Inove, que, poxa, é tudo consolidado, se eu quiser qualquer coisa, eu vou lá, um relatório, eu clico um botãozinho, eu sei que a 16ª delegacia está fazendo, que a 2ª está fazendo. Então, isso é uma coisa que é muito importante, essa transparência é importante, porque a gente fala que tem que ser inerente, mas a gente tem que estar, toda vez tem que estar provando isso, está mostrando isso. Está mostrando que as pessoas que estão aqui envolvidas, né, os delegados que estão envolvidos, que também são transparentes, que seguem a mesma linha, né, de prestação de conta, porque eu costumo dizer que o meu dinheiro não precisa dar satisfação. Agora, o dinheiro da comunidade de judô eu tenho. Tenho 14 mil associados que eu tenho que dar satisfação para eles do que a gente está gastando, aonde está gastando. Né? Vamos ter problemas, né? Temos uns problemas, né? Algumas coisas que aconteceram no passado, que independente do presidente, independente de quem quer que seja, o problema era do judô. E temos que resolver esse problema. Mas com muita sabedoria, com muito paciência, com muita harmonia, né? O grupo para acalentar, né? A gente vai resolver, o judô vai sair desses problemas. Porque algumas noites já sem dormir, muitas noites sem dormir. Mas com certeza a gente, né, é a missão do gestor. A missão que eu estou aqui é de trazer coisas boas e resolver problemas do judô.
E isso será feito da melhor forma possível, né? Então eu me sinto muito confortável de falar em qualquer assunto, principalmente assunto financeiro. Eu tenho muito tranquilo em falar qualquer coisa, porque indo nesse caminho, uma coisa que a gente tem 67 anos de federação, nunca teve um presidente que despachasse todos os dias na Federação Paulista de Judô. Airosa Galvão, 45. E eu fiz isso não foi porque para ser diferente. Eu faço isso porque é importante. O judô é muito grande. Muito grande. Vocês não têm noção de como é grande a nossa modalidade. É uma das federações maiores de São Paulo, com certeza um dos esportes mais pungentes em termos de federação, e do Brasil também, né? Então, se eu não vier aqui, eu não consigo ter o entendimento de que a minha federação está acontecendo, porque todo dia tem coisa nova aqui para ser resolvido, ou coisas novas para pensar, para poder melhorar, né? Estou aqui a par de tudo que acontece, financeiro, administrativo, técnico. Então, para mim, é um prazer estar aqui, estar nessa casa, né? E aí eu faço isso com muita dedicação, com muito carinho, né? Então, isso eu não posso dizer que não foi uma diferença, foi uma diferença. Que talvez é um legado que vai ficar para o judô, outros presidentes vão vir que talvez vão ter que seguir essa mesma linha. Mas cada um tem uma forma, né? Então, para mim, eu não conseguiria fazer isso da minha casa. Né? Estando aqui, eu acho que, né, acessível, vem aqui um associado, quer falar com o presidente, está lá, vamos lá conversar, né? Isso para mim é importante também, de estar, né, à disposição dos associados. O bom, o ruim, uma coisa que aí eu gosto, né? Eu gosto de campeonatos, eu gosto de eventos, né? Então, né, toda a minha experiência que eu tive, né, Olimpíadas, participar de 3 Olimpíadas, né, ter sido medalhista olímpico, participado de muitos mundiais, dos grandes slams da França, enfim, todos os eventos possíveis no judô eu participei. E aí, as evoluções que tiveram atrás e até agora, né? Porque eu parei em 2004, até aqui, né? A Olimpíada lá de Atenas foi quando eu parei, em 2004. Para cá são 21 anos. Mas eu parei, só que depois de lá tiveram a Olimpíada 2008, 2012, 16, 20 e 24. Mais 5 Olimpíadas, com 24 não, e a de 20 e 21 também não, mas as outras 3 Olimpíadas eu estive presente, né? Na China, em Londres e no Rio de Janeiro. Eu pude também acompanhar essas evoluções dos eventos. Então, por isso que a gente tenta trazer, que nem agora, né? Foi colocado, a gente trouxe LED, trouxe o Zenpo nos campeonatos, né? O pódio, as medalhas. As medalhas também foi uma coisa muito importante. Antes era bronze, prata e ouro, né? Só que o ouro não era um ouro envelhecido, que às vezes confundia com bronze. Teve relatos, né? Eu não sei, teve relatos que chegou ao meu conhecimento que teve um campeonato que, em vez de entregar o ouro, entregaram a bronze, e pro terceiro lugar entregaram o ouro. E eu acho mais bonito a medalha dourada, a prateada e a de bronze, que enfatiza bastante, né, o pódio, né, e a gente tem um entendimento, né, de que a melhor hora do atleta, né, competitivo, quando ele ganha, é o pódio. Então trouxemos um pódio bonito, com um LED atrás, né, para mostrar as melhores, né, que a gente se preocupa com as conquistas também, né, das vitórias, porque para o atleta chegar lá e ganhar um campeonato paulista, um interregional, ele tem que lutar, tem que estar toda hora colocando a prova, né, e depois você ser coroado
um grande evento ali também na premiação, tanto que, né, você faz em devidas proporções, quando você, talvez a melhor hora que tem numa Olimpíada é quando você vai lá na cerimônia de premiação, que você recebe a sua medalha, o hino e tal, etc. Então a gente dá em devidas proporções essa mesma importância, né, esse protagonismo que tem numa aula da premiação. E fora os campeonatos, né, com LED, né, enfim, não todos, mas os campeonatos paulistas, né, a gente conseguiu fazer transmissão, tivemos, né, transmissões ao vivo, né, no YouTube. Então, e isso pra gente mostra, né, a evolução e a preocupação que a gente tem nesses grandes eventos, que não é só o campeonato, né? Na Copa São Paulo nós tivemos lá um entretenimento, drone, tinha lá uma ativação, uma outra modalidade, piquebol, um pula-pula, um futebol, um videogame. Então a gente teve esse cuidado de poder fazer realmente um entretenimento, né? A gente vai lá, tem gente criança que chega lá, vai competir de manhãzinha, perde e como ele vem de longe, vem com ônibus, não dá para ir embora, ele fica lá o dia inteiro. Pô, já perdeu, já ficou triste, né? Porque só 4 que vai ficar contente são os que ganham medalha e o restante que perde. Então, pelo menos tá lá, né? Entra lá, vai brincar e acaba esquecendo e passou e tem que esquecer mesmo. O ano que vem tem de novo, né? Não pode ter essa cobrança maciça porque acaba esgotando a criança e ele acaba indo embora. O maior ainda tem um pouco mais de entendimento, mas a maioria que são, né, crianças, são adolescentes, eles às vezes têm essa pressão, acaba se distraindo e indo embora, né? Então pra gente foi isso, uma coisa que teve também, foi inédita, de ter o backdrop com o nome de todos os participantes. E a gente, né, fez isso, você via adultos colocando no nome dele lá, aonde é o nome dele, tirando foto do lado do nome. Isso aí me remeteu ao quê? Em 2006, eu fiz uma viagem com meus filhos para os Estados Unidos e eu fui até Atlanta, né? Que é onde foi que eu ganhei medalha. E aí, por acaso, eu não sabia, fui lá porque eu queria mostrar para ele. A gente já estava nos Estados Unidos. Eu falei, não, vou lá até um lugar que depois que eu ganhei a medalha, nunca mais eu havia voltado em Atlanta, né? E eu fui lá com meus filhos grandes, tá? Eu, minha esposa e os 2 meninos. E lá tem um museu olímpico, um memorial lá nos Estados Unidos, que tem uma ponte, assim, um memorial, que tem um painel, né, gravado com todos os medalhistas olímpicos, de todas as modalidades. Aí eu fui lá, vi meu nome, né? Tá eternizado lá em Atlanta. Pô, eu fui lá e coloquei meu nome, tirei foto, né? Então isso me marcou muito. E aí eu falei, vamos colocar na medida do possível todos esses. Copa São Paulo nós colocamos em outro campeonato, o nome dos participantes. É legal, a pessoa vai lá, vê o nome, eu estive presente, se ganhou, se não ganhou, é uma outra coisa, mas pelo menos participou, né? Que talvez isso sirva como uma energia, um gás, né? Então foi muito legal, né? Então isso aí também foi uma inovação que nós fizemos em alguns eventos, né? Principalmente eventos mais de massa, né? Porque os campeonatos paulistas são campeonatos que já houve várias etapas e estarem lá, mas uma coisa muito legal, né, nessa linha de dar também um protagonismo aos árbitros, que foram colocados nomes dele lá no painel, uma foto dele, né, uma música para entrar. Eu acho que foi muito, né, isso aí. Agradeço toda, né, a minha equipe de comunicação, né, que é o Guga, e o marketing, que é o Edu. São pessoas que, poxa, eu sou às vezes meio maluco, falo algumas coisas assim, eles estão sempre prontos, sempre dispostos a esse desafio, né? Porque às vezes eu falo algumas coisas que são impossíveis de ser feitas e eles ponderam, mas muita coisa fazem, né? E toda a minha equipe de coordenação técnica, né? Todas as pessoas abraçaram essa mudança, que foi uma mudança meio que radical, né? Então toda mudança que tem, você sai do desconforto. Então, às vezes, as pessoas que estão envolvidas, elas ficam com receio de dar errado, né? De saber que, às vezes, eu sou exigente, mas eu vou exigir o que você é capaz de entregar, né? Então, isso também parte também do gestor saber, né, até onde eu posso ir,
até onde que eu posso, né, te exigir, porque eu vou exigir sempre. Eu acho que quando tem essa mentalidade, você exigir o máximo das pessoas, eu acho que é legal, né? Exigir o máximo que seja possível.